Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxitos em nosso trabalho. São 19 horas do dia 19 de outubro de 2015 e, havendo quórum legal, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas do ano de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 13 de outubro. Eu solicito a vossa excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 32ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Da mesma maneira, solicito a vossa excelência a dispensa. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 9ª sessão extraordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondência, senhor presidente. Encaminho às comissões para os devidos pareceres os projetos emenda modificativa número 1 de 2015, de autoria do vereador Antônio Sucena Bonifácio, que altera a redação do artigo 18 do projeto de lei complementar número 7 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o combate e a proliferação do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus, institui sanções e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações 51 e 52, ou os vereadores autores que o faça. 51, solicito ao vereador Júlio Lourenção que proceda à leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, indicação 51/2015. Júlio Lourenção Neto, vereador da Câmara Municipal, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal que promova a hierarquização da malha viária através da instalação de lâmpadas a vapor de sódio de 250 e 150 watts para as áreas centrais, avenidas e principais corredores de tráfego, respectivamente, conforme determina o artigo 13º da Lei Complementar número 0012/2006. Essa lei é a lei do plano diretor. Justificativa. A lei complementar supra que trata do plano diretor estabelece critério diverso de iluminação, que deve ser observado pelo setor competente, dando cumprimento ao dispositivo legal, que além de orientar os usuários das vias, proporcionam maior segurança ao tráfego. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 13 de outubro de 2015, Júlio Lourenção Neto, vereador. Indicação número 52/2015, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Júlio Lourenção Neto, vereador da Câmara Municipal, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do setor competente, realize estudo e promova, através de lei específica, a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais provenientes de processos judiciais a todo o corpo jurídico da Prefeitura, especialmente os da dívida ativa. Justificativa. Temos conhecimento de que vários municípios, inclusive de nossa região, já adotam esta prática, as quais entenderam ser um critério mais justo, evitando discrepâncias e privilégios no recebimento de honorários. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 13 de outubro de 2015, Júlio Lourenção Neto, vereador. Eu peço licença aos senhores para fazer uma correção. Devido à ausência do vereador José Américo, a ata da 32ª sessão ordinária eu declaro aprovada por 9 votos favoráveis e a ata da 9ª sessão extraordinária também por 9 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º do regimento interno. Boa noite a todos. Para o uso da palavra na tribuna, Valdir Gorrão, com os assuntos: projeto de lei
cursos técnicos e requerimentos. Senhor presidente, senhor secretário, nobres vereadores, senhores presentes, você que nos acompanha através da internet. Deixar claro, senhor presidente, que eu não vou desligar o celular em nenhuma oportunidade para que não... Ele pode até causar transtorno, mas quem tem família fora de casa, morando em São Paulo, é difícil desligar. Confesso que não vou desligar em hipótese alguma. Mas vou me ater ao que interessa. Primeiro, queria dizer que protocolei na Secretaria da Câmara no dia de hoje requerimento solicitando votos de congratulações à Rádio Brotense pelos seus 65 anos de atividades no município. Estará essa importante emissora aniversariando no dia de amanhã, dia 20 de outubro, portanto, o documento nós leremos, discutiremos e votaremos na próxima oportunidade. Também com relação ao projeto de lei número 7/2015 do Legislativo, de autoria do nobre vereador Fred, quando nós dissemos na sessão próxima passada que, quando da primeira votação, dizendo a necessidade de alteração da redação da lei 1409/96, no sentido de ampliar a proposta original. Ela não consta hoje da ordem do dia, mas deverá estar na próxima com as alterações que entendemos, ou emendas que entendemos ser importantes. E um outro assunto, ontem em contato com o senhor João Berchol, estivemos falando sobre, João Berchol, um amigo, e sobre o Centro Paula Souza, a Escola Técnica Estadual. Ele é coordenador da ETEC, a Escola Agrícola de Jaú. E ele está divulgando o curso técnico em agropecuária, dizendo e pedindo, inclusive, que fosse feita uma divulgação, se possível. As inscrições para o vestibulinho vai de 6 de outubro a 10 de novembro de 2015, através do site www.escolaagrícoladejaú.com.br. As outras informações pelos telefones 1436231170 e 36231190. Importante também dizer que o curso é gratuito, são 3 anos, um período integral, e também o próprio João Berchol nos adiantou que existe a possibilidade, deve ocorrer uma parceria entre o Centro Paula Souza e a Prefeitura Municipal de Brotas para um curso técnico de turismo na Escola Álvaro Calado. As inscrições também tiveram início no dia 6 de outubro e vão até o dia 10 de novembro de 2015. O exame será no dia 13 de dezembro, um domingo, às 13h30. E você faz a inscrição interessado pelo vestibulinhoetec.com.br. Lembrar da importância da qualificação, visto que enfrentamos uma crise no mercado de trabalho. Afim, um momento onde a concorrência e a dificuldade para se conseguir emprego torna cada vez mais difícil. Também é importante salientar que só teremos o curso se tivermos demanda para isso. Eu entendo que aqueles que tiverem interesse, eu acho que é importante, tanto na parte de turismo quanto na parte de agricultura. O turismo deverá ocorrer aqui, como disse ainda, se a demanda atingir, e o de agropecuária na cidade de Jaú. Era isso, agradeço a todos vocês. Falamos da palavra na tribuna o vereador Modesto, com o assunto remédios. Boa noite a todos e a todas, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem. Veja a importância da imprensa, né? Até também quero aqui já
de antemão, parabenizar a Rádio Brotense pelo aniversário de quarta-feira, que eu costumo dizer, muita gente concorda e fala da mesma forma, que a imprensa é o quarto poder que nós temos no país. Quando ela quer, ela faz muita coisa, né? Então, a Rádio Brotense vem pautando por isso há algum tempo e a gente parabeniza a Rádio Brotense. E fato esse, verifique que a semana passada eu abordei aqui o assunto dos remédios que não estavam mais sendo distribuídos no pós-saúde. E que eu tentei contato com a secretária, não consegui. Mas durante a semana essa matéria repercutiu tanto na Brotas FM como hoje na Rádio Brotense. E hoje à tarde a secretária Patrícia me ligou, esclarecendo, inclusive eu sugeri a ela que dê uma entrevista nas duas rádios, para esclarecer o assunto. E não é bem aquilo que me foi passado. Pelo que ela me disse, existem 3 tipos de medicamento que são fornecidos. O básico, que é na farmácia, o estratégico, que é mais para tratamento de doenças tipo tuberculose, hanseníase, e o especializado, que é de alto custo. Esse especializado, que é alto custo, as pessoas procuram o posto de saúde, preenchem uma ficha e, se for aprovado, vai para o Estado fornecer esse remédio. E normalmente estava sendo fornecido, mas agora não é com o dinheiro do município, é com o dinheiro do Estado. E que o Estado cortou esses remédios. Então, realmente, as pessoas estão sem poder receber porque o Estado cortou. Então, eu havia dito que a prefeitura que tinha mandado cortar, mas não é. Quem me disse isso foi a chefe do gabinete. Agora a secretária esclareceu, disse que não é bem assim. Que esses remédios de alto custo, quem fornece é o Estado. Estado de São Paulo, governo estadual. E que cortou e não está mais fornecendo. Então esse é o motivo do não fornecimento. Então a gente até orienta, né? Aquelas pessoas que realmente não têm condições de adquirir esse remédio, existe a alternativa de ordem judicial. Ir no pequenas causas, solicitar via judicial, que todas as determinações judiciais eles estão fornecendo, estão pagando e comprando o remédio. Isso é uma briga antiga aí, que o Estado deveria ressarcir o município, mas não ressarce, sobra para o município. É que nem eu vi o presidente Marcos Monte, numa palestra esses dias, dizer que está sobrando tudo para o município, né? Agora fecha a escola, as pessoas estão em crise, vem para a escola municipal, para a escola estadual. E aí? Vem procurar as coisas tudo na cidade e o município não tem dinheiro, não aumentou o tostão a parte que vem para o município. É remédio, é escola pública, é creche, tudo vem para o município. O Estado está cortando e vem para o município. E nós continuamos sem condições de sustentar. Nem 17% do imposto arrecadado fica aqui, vai tudo para o governo. Essa quadrilha que se instaurou em Brasília, através da presidente Dilma, do Renan Calheiros, Eduardo Cunha e o Pato Rouco de 4 dedos. Lula agora entrou no meio para fazer os acordos e se acertar tudo lá. Infelizmente nós sofremos aqui. É aqui que é o problema, é aqui que o cidadão mora, é aqui que o problema está. E não vem verba, não tem como fabricar dinheiro. Quem fabrica dinheiro é a Casa Moeda do governo federal. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Sucena, com o assunto fechamento de escolas. Presidente, senhores vereadores,
àqueles que nos honram com a presença na noite de hoje, àqueles que nos assistem pela internet. O assunto que eu escrevi para a noite de hoje, eu já havia comentado rapidamente a semana passada, que é esta situação da possibilidade de fechamento de escolas no ano que vem pelo governo do Estado de São Paulo. E durante a semana, logicamente que o assunto está em pauta, muitas discussões estão ocorrendo, a imprensa tem noticiado, tanto a escrita como a atualizada, e nós estamos acompanhando. E eu quero aproveitar a oportunidade, no caso para a noite de hoje, dentro desse espaço que nós fomos acompanhando, com a preocupação que nós temos com a educação do Brasil, com a educação de Brotas, como professores que somos ainda, para que a gente possa, através das nossas reivindicações, das nossas também nossas cobranças, quem sabe evitar um problema que pode acontecer o ano que vem. No jornal A Folha de São Paulo, saiu, e isso eu acho interessante, quando se coloca para as duas partes defenderem o seu ponto de vista. E nesse debate, uma das pessoas, logicamente também qualificada, gabaritada, diz que é correta a decisão do governo do Estado de São Paulo de separar alunos por ciclo escolar. Essa pessoa que faz a defesa, eu a conheço porque eu ainda era professor quando ela foi secretária de Educação aqui no Estado de São Paulo. E, logicamente, como meu tempo ele é curto dentro da possibilidade, eu não vou ler a defesa dela em defesa dessa separação. Apenas a resposta que foi dada e que eu concordo plenamente sobre essa posição. A secretária é a senhora Rose Neubauer. Os professores da minha época lembram-se perfeitamente de todo o problema que ela nos trouxe quando foi secretária de Educação. Então a resposta para ela, no caso, eu também vou ler, que achei muito interessante. Como Rose Neubauer tem coragem de defender a separação em prédios diferentes de escola dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e do ensino médio, se tal medida não deu certo quando foi implantada por ela à frente da Secretaria de Educação? De fato, ela fez a diferença, deixando milhares de estudantes sem escolas e empurrando estudantes e professores aos municípios. Também, vocês se lembram, implementou uma falsa progressão continuada, a aprovação automática, criando uma geração excluída do acesso ao conhecimento necessário para a continuidade dos estudos, para o mundo do trabalho e para a vida. Então, a defesa do ponto de vista da Dona Rose, eu não vou ler porque, sinceramente, apesar de ter lido, não me interessa, porque eu já a conheço, porque ela já foi secretária de Educação, quando eu ainda era professor efetivo aqui na Escola de Brotas. Se me permitem, então eu vou ler também de uma pessoa qualificada, dizendo que não concorda. É a senhora Sônia Portela Krupa, 64 anos, professora da Faculdade de Educação da USP e secretária municipal de Educação de Suzano. Ela diz, sendo contrária a essa implementação que possivelmente vai ocorrer no ano que vem. A população de São Paulo foi surpreendida com o anúncio pela Secretaria Estadual de Educação de reorganização e fechamento de escolas em 2016. Como justificativa, a secretária usa argumentos de uma medida semelhante implantada em 1995. Redução demográfica, maior qualidade no atendimento dos níveis de ensino, separando crianças de adolescentes, possibilidade de expansão do ensino médio. Retomar a história pode elucidar problemas de implantação dessas medidas. Chama a atenção a coincidência do grupo político, autor de ambas as propostas, o PSDB. É preciso lembrar que em 1995, esse grupo se encontrava à frente do Ministério da Educação. As medidas paulistas eram parte de um programa de ajuste estrutural impulsionado por organismos internacionais, especialmente pelo Banco Mundial, com empréstimos e assessorias preconizando o atendimento público só para ensino fundamental regular.
Isso gerou uma maior responsabilização dos municípios por esse atendimento, uma progressiva privatização dos níveis posteriores, ensino médio superior, e um caráter comunitário e assistencialista para a educação infantil, contrariando a ampliação da cidadania e do dever do Estado, determinados pela Constituição, então submetida à modificação pela proposta da Emenda Constitucional número 233 de 1995, apresentado ao Congresso Nacional. Nesta época de crise econômica, o mesmo partido, o PSDB, pretende dirigir o país e prepara, a partir de São Paulo, um projeto eficiente de corte de gastos públicos para políticas destinadas ao povo. As medidas de 1995 não melhoraram a qualidade da escola paulista, é o que eu disse agora há pouco. Pelo contrário, destruíram a única rede pública brasileira que tinha alcançado a condição de universalizar o ensino fundamental num único prédio, ampliando o diálogo entre os professores na passagem dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental e médio. A municipalização distanciou ainda mais os professores e seus projetos. A população viu-se às voltas com a matrícula de seus filhos em escolas nem sempre próximas. E jovens de diferentes territórios urbanos foram expostos ao relacionamento imposto no mesmo espaço. A contenção do gasto público, contudo, foi exitosa. Em 1999, a Secretaria de Educação voltou ao número de professores especialistas de 10 anos antes. Foram desativadas pelo menos 150 escolas, diminuindo 10.014 classes, já na passagem de 1995 para 1996. A rede estadual diminuiu 376.230 atendimentos entre 1995 e 1998, com um acréscimo de 5,61%, enquanto as redes municipais aumentaram 841.860 atendimentos, crescendo quase 60%. O projeto atual movimentará mais de 1 milhão de alunos. As entidades do magistério prevêem mesmo número de escolas fechadas. Na sequência da mais longa greve do magistério paulista, esse anúncio ameaça a categoria, dificultando a qualidade do fim deste ano letivo. A população não é gado que se remove e se confina em espaços pré-determinados. O passado nos faz descrentes de qualquer benefício à qualidade e à oferta da educação dessas medidas. Os jovens já se organizam e o movimento de contestação ganha as ruas. Reagir é preciso. Adiar a implementação é necessário e de bom senso. São palavras, como eu já disse, da senhora Sônia Portela Krupa, que não tem nada a ver com política, e que é a secretária, que é professora da Faculdade de Educação da USP. Dentro dessas duas colocações, como eu disse, toda novidade, ela nos deixa muitas vezes com o pé atrás. Então é necessário se discutir, é necessário se verificar, avaliar, para depois tirar suas conclusões. Precisa acabar nesse país a tal de mania de fazer da educação toda mudança do governo, experiências com a educação. Então a educação é uma coisa séria, de trabalho a longo prazo para ser conseguido o resultado. Então, de antemão, eu estou vindo aqui depois de 2 semanas que apareceram esses problemas, no caso, tanto na internet como na televisão, nos jornais, nas revistas, e, logicamente, assim que vi, quem está defendendo esse projeto é a senhora Rose Neubauer, eu não tenho dúvida que eu sou contra esse projeto, porque nós passamos na própria pele como professor as péssimas medidas que ela tomou aqui no Estado de São Paulo contra a educação do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor. Ao uso da palavra na tribuna, o vereador Júlio, com os assuntos entidades, ICMS e nota fiscal paulista. Boa noite, mesa diretora, boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, público aqui presente, boa noite, pessoal que nos assiste pela internet.
Eu me sinto à vontade de falar um pouco a respeito desse assunto, que são as entidades e a nota fiscal paulista, porque eu fiz parte da diretoria da Casa da Criança e fiz parte da diretoria do hospital. Da diretoria do hospital, eu fiz parte dela durante mais de 25 anos. Então, a gente pegou o hospital com uma área de 500 metros quadrados e hoje ele tem 3.500 metros quadrados, para vocês terem uma ideia. Então, o que eu acho que precisa na nossa comunidade é união entre as entidades e não trabalhos. A gente sabe que está difícil, mas não pode uma única entidade querer capitalizar tudo para ela. Então, o que eu senti com relação ao Hospital Santa Terezinha é que eles estão fazendo uma ação para tentar canalizar toda a parte do ICMS, da nota fiscal paulista, para o hospital. E nós tínhamos um trabalho, um conjunto que era feito por todas as entidades. Então, todas as casas comerciais, aquelas pessoas que não punham o CPF na nota, então ia para uma urna, era guardada ali nas casas de comércio, principalmente nos supermercados, e depois era distribuído igualmente para as entidades. Né? Me causa um pouco É claro que é preciso captar recursos, todas as entidades vão precisar captar recursos, precisar fazer ações, mas tem que ser feito ações criativas, no sentido de não prejudicar ou uma ou outra entidade. Né? Tem um trabalho em conjunto, a comunidade é um todo. Né? O trabalho da Casa da Criança é necessário, o trabalho da Vila Vicentina é necessário, o trabalho do hospital é necessário, o trabalho do LECA, né, da PAI, são todos trabalhos necessários. E ninguém pode ficar... Ou então vai começar a acontecer de cada entidade ficar fazendo as suas atividades e não ter uma união. Então vai ter um monte de rifa, de coisa aqui, coisa ali, coisa lá, tudo ao mesmo tempo, né? Sem planejamento algum. Então o que é necessário é que haja um planejamento, uma união entre os presidentes das entidades, fazer um calendário durante o ano, que a gente fazia esse calendário das atividades que cada entidade tinha. Então tinha, a época a Casa da Criança fazia os seus nhoques, um fazia o povo no rolete, outro fazia a rifa da moto, outro, né, a Vila Vicentina, no começo do ano, faz o leilão do gado e tudo mais. Então tinha uma certa união, nós não podemos perder essa união. Tá? Então é um apelo que eu faço, vou tentar ver se eu consigo falar com os presidentes das entidades, para se fazer um planejamento, para não acontecer que tem, num fim de semana, tem nhoque, tem pizza, tem rifa, tem não sei o quê, e o povo não aguenta tudo isso. Precisa ter um certo planejamento nisso daí. Né? E todo o trabalho é importante que é feito na cidade. A gente não quer desmerecer, né, as ações do Hospital Santa Terezinha. São louváveis, mas vamos fazer um planejamento. Né? Vamos fazer um trabalho que não possa prejudicar nenhuma nem outra entidade. Certo? Então, era isso que eu queria colocar hoje. Muito obrigado. Mais inscritos, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 70 de 2015, de autoria do Executivo Municipal. Tendo em vista que esse projeto já foi votado em primeira votação na sessão passada, solicito a Vossa Excelência a dispensa. Eu coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei número 70 de 2015 por 9 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei 79 de 2015, de autoria do Executivo Municipal. Da mesma forma, solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra, caso contrário, se manifeste.
Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei número 79 de 2015 por 9 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 80 de 2015, também de autoria do Executivo Municipal, e da mesma forma solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei número 80 de 2015 por 9 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento número 79 de 2015, de autoria do vereador Nidisley Eduardo Esteves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Requerimento número 079 de 2015. Nidisley Eduardo Esteves, vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, em especial o artigo 155, inciso 1, requer o encaminhamento de votos de congratulações ao jornal Revista O Comércio, pela organização do primeiro Pedala Brotas, pelo evento realizado no último dia 11 de outubro. A atividade física, essencial ao ser humano, deve partir também de iniciativas coletivas, despertando o interesse da população, estabelecendo uma rotina saudável. Prova disso é o sucesso que o evento teve, com a participação de grande público, refletindo positivamente para que seja repetido constantemente. Também ressaltamos o caráter social da parceria com a APAB, Associação de Proteção aos Animais de Brotas, onde se arrecadou mais de 145 quilos de ração. Por isso, senhor presidente, propomos à mesa, ouvindo o plenário nos termos regimentais vigentes, faça constar de seus anais o mais autênticos e sinceros votos de congratulações à organização do evento Primeiro Pedala Brotas, na pessoa do senhor José Renato Bueno, bem como em todos os meios de comunicação do nosso município. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 15 de outubro de 2015. Nidisley Eduardo Esteves, vereador. Coloco o requerimento número 79 de 2015 em discussão. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 79 de 2015 por 9 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 26 de outubro, às 19 horas. Uma boa noite e obrigado a todos.